É nós da fita. E os bacanas do DVD. O que vocês olham para essa imagem? O que vocês entendem dela? É forte, hein? O silêncio de Deus. Calma que eu vou... Calma que eu vou... Eu tinha outras imagens lá sobre o silêncio, né? Mas essa aí eu gostei. É forte, é forte. O silêncio de Deus. Vocês sabiam que Deus faz silêncio também, né? Sim. Deus faz silêncio. Silêncio. O que aconteceu aqui é o seguinte, praticamente toda a nossa aula de hoje, ela vai rodar em cima de um tempo que se chama o silêncio de Deus. É chamado tempo do silêncio de Deus. Por quê? Porque Deus não falou. Simples, né? Silêncio de Deus é porque Deus não falou. Então, esse período aí, a gente chama de período intertestamentário. É um nome meio complicado, para dizer que é o período entre os dois testamentos. Entre o Velho Testamento e entre o Novo Testamento. Certo? A maior parte do período que a gente vai tratar aqui hoje. Esse período, depois de Malaquias, Malaquias foi o último profeta. O último profeta que falou. Historicamente também, não só na Bíblia, mas também historicamente, foi o último profeta. E depois, os evangelhos, então aí quando começa a narrativa do tempo de Jesus. Nesse período, foi um período meio longo, foram 400 anos. É um período bastante grande. Aconteceu muita coisa importante. E que a gente vai estudar aqui, e a gente vai precisar recorrer a outros livros, né? Porque a Bíblia não nos dá suporte para entender esse período, até porque não está escrito, né? É o período intertestamentário. Né? Nesse período não teve profeta. Nesse período, Deus ficou em silêncio. Mas o povo permaneceu, né, existindo. O povo de Deus, o povo de Israel continuou existindo. E como a nossa aula é sobre a história de Israel, e não sobre a Bíblia, né, nesses capítulos, né, especificamente, nós não estamos estudando a Bíblia. Nós estamos estudando a história de Israel. Então a gente vai precisar de recorrer a outros materiais, a outras fontes aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre o fim do Império Persa. Lembram lá na nossa aula passada, a gente estudou alguns impérios, né, que dominavam lá. A gente estudou sobre o Império da Síria, depois a gente viu o Império da Babilônia, e depois a gente trabalhou com o Império Persa. Como é que terminou o Império Persa? Então, a partir daí que a gente vai começar. Bom? Então, olha lá a frase. Geralmente, o que acontece quando um pai morre e esquece de deixar um testamento claro para os seus filhos? O que acontece? Um pai rico, né? Um pai pobre não precisa se preocupar com testamento, né? Mas um pai rico, que tem poder, que tem autoridade, e ele não deixa nada escrito. O que acontece? Morreu. E aí, o que vem logo em seguida? Confusão. Que tipo de confusão? Briga, contenda. Contenda, briga de quem? Dos filhos. Dos filhos. Né? Dos filhos, dos herdeiros. Né? Isso acontece com pouco dinheiro, ainda mais no caso de um império. Né? Não estamos falando aqui de dinheiro apenas, estamos falando de poder, estamos falando de domínio, de autoridade sobre nações. Né? Um ponto para o Eduardo. Bom dia. Você pegou a musiquinha do Acorda que tu dormes. Está tocado, ele já foi. Ele já não está acordado? Não precisa tocar a musiquinha para você acordar? Então tá bom. Essa parte pode cortar, né? Corta depois. Deixa rolar. Isso aí corta depois. Né? Para dar um tom de informalidade. Tá bom, de vez em quando. Eduardo, nós estamos vendo o fim do Império Persa.
E a pergunta para você é: o que acontece quando um pai morre e esquece de deixar no testamento claro para os seus filhos? O que acontece? Um pai rico, um pai poderoso, o que acontece? Ele morreu, o pai morreu, era rico, não deixou nada escrito. O que acontece? Boa! Você nunca foi tão rico assim, né? Nunca teve que se preocupar com isso. O que acontece é briga, né? Os filhos vão fazer o quê? Vão se matar um com o outro para pegar a herança do pai. Não, eu sou mais velho, eu tenho mais direito. Aí o outro, não, você já gastou dinheiro com isso, com aquilo, agora quem tem direito sou eu, e não sei o quê. É mais ou menos por aí, não é? O Império Persa não foi diferente. Né? O que aconteceu? Ciro, lembram do Ciro? Que libertou o povo, deu dinheiro para Esdras, para Neemias, para eles voltarem a construir Jerusalém e tudo mais. Morreu. E aí o que acontece? Uma disputa pelo poder. Os filhos, os generais, né? A gente tem que pensar aqui também que no Império você não tem só a família envolvida. Né? Tem os generais, tem os nobres, tem outras pessoas também que não são da família, que também querem a sua fatia do bolo. Né? Essa briga pelo poder está presente em quase todas as sucessões dinásticas. Dinástica porque vem de dinastia. Né? O que é uma dinastia? O pai governa, depois o filho, depois o neto e assim por diante. Né? Nós vimos isso na Síria, na Babilônia, vimos isso na Pérsia, que é o que nós estamos vendo agora, e vamos ver ainda depois na Grécia. É isso que acontece. É isso que acontece quando não se deixa as coisas bem claras. Além disso, dessa briga, né, que aconteceu no Império Persa, depois que Ciro morreu, também houve uma revolta no Egito. Então o Egito, que já tinha sido uma nação grande na época dos faraós, né, o que acontece? Eles começaram a crescer de novo e resolveram ocupar o seu espaço. Daí com isso, também aconteceu um problema, né? Porque o Egito era governado pelo Império Persa. Lembram do mapa que a gente colocou lá para vocês? Vinha desde o Egito, norte da África, né? Egito, a região ali de Israel, e depois descia, ia bem longe ali, né? Passava pela Pérsia, hoje atual Irã, né? E seguia um pouquinho mais para frente. Então o Egito fazia parte do Império Persa, e que daí com essa confusão toda, resolveu se levantar. Um ponto, outro ponto. Vocês estão ganhando ponto aí hoje. Com isso o que acontece? Aparece um outro cara no cenário político internacional, olha só que coisa chique. E o nome desse homem, seu Zenon, era Alexandre, o Grande. Mas não dessa daqui. Não, tem um monte de Alexandre, por causa desse. Né? Aqui está. Inclusive essa história do nome tem uma lenda, não. Vai saber se é lenda ou se é verdade, né? Mas dá para dizer que é verdade. Que o grande Alexandre um dia estava numa guerra e tinha um soldado lá que era ruim para doer, né? Soldadinho folgado, que não queria saber de lutar. Aí ele pegou e chamou o soldado assim, olhou para você: qual que é o seu nome? Aí o soldado pegou e falou para ele assim: meu nome é Alexandre. Não, da Grécia. Aí ele chegou pro soldado e falou assim: você tem duas opções. Ou você muda de atitude e seja um soldado, ou você muda de nome. Porque com esse nome, você tem que ser um soldado valente. Você tem duas opções: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Mas tá Chico. Então a gente pode trazer isso aqui, ó, para a nossa realidade, né? Quando um ponto para o Mauro, outro ponto para a Dani. Isso a gente pode tomar, por exemplo, quando a gente se intitula cristão. Quando a gente se intitula filho de Deus, né? Eu já falei isso para um cara lá no Evangelho de Carnaval.
Eu fui evangelizar o rapaz, ele falou, não, eu sou batista, eu sou batizado. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, ou entra aqui na nossa turma aqui, vamos evangelizar, ou meu filho, vai para casa e desliga a televisão. O cara regalou os olhos assim, né? Ou muda de vida, ou muda de nome. Né? E eu já falei com outro amigo meu também, cara, não conta para os outros que você é crente, não. Conta não, fica com isso só para você. Né? Alexandre. Né? Quem era Alexandre? A gente vai ver um pouquinho depois. Tá bom? Estudar um pouquinho mais sobre Alexandre. Então, o que aconteceu com Alexandre? Ele já estava crescendo a partir da Grécia. Né? Então, Alexandre o Grande, o império ainda era o Império Persa, nesse período aqui, certo? Mais ou menos 330 a.C. Nesse período, Alexandre já era imperador da Grécia. Tá? Já era imperador da Grécia. Mas o império ainda era o Império Persa. Aí Alexandre, que não era bobo nem nada, ele viu lá o Império Persa, morreu Ciro. Os filhos começaram a brigar um com o outro. O Egito também já estava botando as garrinhas de fora e se separando do Império. Né? O que Alexandre falou? Meu, os caras estão fracos, estão ficando fortes, vou dar em cima deles. E aí surge no Império, no cenário internacional, Alexandre. Tá? Fim do Império Persa, aproximadamente 330 a.C., quando Alexandre, né, invade e toma conta do negócio. E aí entramos na era do Império Grego. Né? Então aí agora sai de cena a Pérsia e entra a Grécia. Eu pus aqui o mapa, todos os impérios eu pus, né? Então tá aqui também, ó. Aqui, ó, é a Grécia. Estão vendo aqui a botinha da Itália? Né? O cantinho só, o saltinho da bota da Itália. Né? Então aqui a Grécia. Então, Grécia e Macedônia. Né? Então, essa parte aqui é a Grécia. Ali está escrito, né? Está meio pequenininho, porque o mapa é grande. Mas está aqui, ó, Macedônia e aqui é a Grécia. Então, toda essa região aqui, Alexandre já dominava. Aí ele passou a dominar aqui, né? E foi indo embora, né? Chegou até o Egito. Todo mundo gostava de conquistar o Egito, né? Todo mundo que dominou o mundo foi lá e dominou o Egito também, né? Por vários motivos. Primeiro a questão histórica, né? Pirâmides e tal. E porque o Egito já foi uma grande nação. Então quando você vai lá e toma alguma coisa que já foi grande, você passa a dizer, ó, agora quem é grande sou eu, né? Então todo mundo ia lá e crau, pegava o Egito, normal. Aqui é Palestina, né? Que a gente já conhece. E aqui o negócio fica grande, ó. Aí ele vem aqui, Arábia, estão vendo aqui? Aí aqui Babilônia, estão acompanhando comigo? E ele foi indo, né? Ele saiu daqui e foi indo. Veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá. Aqui a Índia, estão vendo? Ó, povo pérsico. Isso aqui, ó. O que é aqui? Sei lá, é em inglês esse mapa, tem uns nomes aqui que ele não consegue, né? Mas tudo isso aqui, ó. Aqui é o Mar Cáspio, né? Que é a divisa da Europa com a Ásia. Né? Então daqui, ó. Daqui pra cá, tudo Ásia. Tudo Ásia. É o que divide aqui, ó, são os rios Urais, o Monte Ural e o Mar Cáspio. Né? Só li geografia lá, de não sei da onde. Decorei e ficou aqui na cachola, né? Então, daqui pra cá é tudo Ásia. E daqui pra cá é Europa, aqui já é África, né? E aqui é o chamado Oriente Médio, né? Que fica aqui meio na berlinda ali. Então, gente, olha, tudo isso aqui foi Alexandre, certo? Tudo isso aqui foi Alexandre. Ele construiu aqui a sede dele, a sede do governo dele. Saiu da Grécia e veio para cá, para o Egito. Né? A cidade que existe até hoje, Alexandria no Egito, é por causa de Alexandre. Né? E daqui ele governou boa parte do império dele, até que ele veio para cá e se fixou na Babilônia. Certo? Que ele foi invadindo. Quando ele chegou aqui, ele parou aqui. Né? Inclusive ele morreu aqui. Alexandre morreu
na Babilônia. Também pela mesma história, o jardim suspenso da Babilônia. Ele queria fazer a Babilônia voltar à glória que ela tinha. E provavelmente foi por isso que ele morreu. Porque Deus já tinha profetizado contra a Babilônia e já tinha dito que a Babilônia nunca mais seria o que ela tinha sido antes. E o objetivo de Alexandre era, quando ele conquistou tudo isso aqui, chegou na Babilônia, o objetivo dele era fazer a Babilônia voltar a ser uma maravilha do mundo, como foi nos tempos lá dos reis da Babilônia, Nabucodonosor, etc. Então, eu entendo assim, entendendo a palavra, eu creio dessa maneira. Deus tinha profetizado. Alexandre se levantou contra a palavra de Deus, o homem morreu com 33 anos de idade. Ele construiu todo esse império aqui em 13 anos, porque ele assumiu o reino com 20, quando o pai dele morreu, o rei Filipe morreu assassinado. Ele teve que assumir as pressas do império, com 20 anos. Com 20 anos. Em 13 anos, ele dominou a Grécia e começou a dominar o resto. Então, para vocês terem uma ideia, que realmente ele foi Alexandre o Grande mesmo. Não era fraco, não. O cara não era fraco. Aí tem várias teorias sobre a morte dele. Hoje nós vamos ver uma delas. Depois eu falo sobre a outra. O que é isso aí? Unicórnio claro que é. Unicórnio tem asa. E Eu confundo, cara. É bode. É É bode. bode. Então vou te ajudar um pouquinho aí. É bode. O quê? Já abriram o texto? Ainda não. Estão esperando o quê? Está escrito lá, ó. Daniel 8, de 1 a 7. Então tá, já que vocês não abriram, eu vou abrir. Você tem que ficar esperto, pessoal. O negócio tem que ser dinâmico aí, né? Eu achei muito bom. Você decida aí o que você quer. Daniel, lembram de Daniel, né? O Império da Babilônia e até o Império Persa. O Império Persa. Ele ajudou os reis lá. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. É porque ele tinha tido outras visões. Essa é uma delas. E na visão sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi que eis que um carneiro estava diante do rio. Aqui não aparece o rio, mas tem aqui, né? O qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Certo? A princípio, a gente fazendo uma análise histórica e uma análise geral do contexto, a gente entende o seguinte: esse carneiro de 2 chifres, sendo que um dos chifres era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último, era o Império Medo-Persa. A gente sempre fala muito do Império Persa, Império Persa, Império Persa, justamente porque era o mais forte. Mas a gente, até alguns mapas ali, a gente viu que existia os Medos e depois os persas, já que insistem em um ponto para o Mateus. Só falta explicar. Peguei. Dá um tchau, dá um tchau. Aê. Vai fundo musical para ele, eu acho que ele precisa. Musical megafone, acorda tu que dormes. Então o carneiro, só para contextualizar você, nós estamos analisando essa figura aqui, que está em Daniel capítulo 8, falando do bode de 2 chifres e do outro cara. Então o bode de 2 chifres, a gente entende, os teólogos entendem que seja o Império Medo-Persa.
Por que dois chifres? Um é dos médios e o outro é dos persas. Por isso, um chifre maior do que o outro, né, que é o Império Persa, um chifre maior, que subiu para o último. Ou seja, tem coerência nisso, nessa interpretação. Né? Vê que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e realmente quer dizer o quê? O Império Persa veio invadindo a partir da Pérsia, né? A Pérsia aqui, né? E que foi indo para o ocidente. E realmente isso também aconteceu, faz sentido. Cadê você? O norte, o sul, nenhum dos animais lhe podia resistir. E a gente viu que isso realmente aconteceu mesmo. A Babilônia, né? A grande Babilônia caiu debaixo do poder dos medos e dos persas. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia, porque também um filho. Estando eu considerando esse um bode vindo do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne, um chifre que se destacava, né, entre os dois olhos. Ok? Então não era um unicórnio, era um bode com um chifre expressivo entre os olhos. O qual dirigia-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Então o carneiro de um chifre só, o bode de um chifre só, foi em cima do carneiro com dois chifres. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Faz sentido também aquilo que a gente falou da divisão, né, interna dentro do império. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então, como a gente já foi comentando aqui, o bode com dois chifres representa o império das duas nações, os medos e os persas. O bode que vinha do ocidente foi uma profecia a respeito de Alexandre o Grande, que derrotou o primeiro bode com dois chifres. Depois de derrotar a Pérsia, Alexandre dominou a Palestina em 337 a.C. Sequência natural, né? O cara está vindo ali, né? Se a gente voltar para o mapa, o cara está vindo da Grécia, passa por aqui. Para ele vir para o Egito, por onde que ele tem que passar? Ele passa por aqui, né? E aí o que ele fez na verdade? Na ida, ele só passou. Dominou o Egito, estabeleceu Alexandria, e depois ele queria continuar a expansão do império dele. Aí na volta, ele passou por ali de novo. Não, já passei aqui uma vez, agora nós vamos tomar conta desse tempo. Aí ele dominou a Palestina nesse período aqui, certo? Conquista da Palestina, narrada por Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu dessa época, né? Ele fala de Jesus também, mas tem muita coisa da história de Israel que a gente precisa recorrer aos livros de Flávio Joséfo. O seu livro principal, História dos Hebreus. Né? Esse livro existe, está disponível na internet, né, em português, certo? Apesar de que Flávio deve ter escrito ele, se não me engano, em grego, que era a língua da época. Né? Em resumo, os judeus que antes já serviam os persas, né, chegaram os gregos, tomaram ele, esse cara, né, sai um, entra outro, já tinha acontecido isso quantas vezes já com eles, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e eles ficam ali, né, no meio do fogo cruzado. Então aqui entra, a gente já viu o império da Síria, a gente já viu o império da Babilônia, depois caiu, entrou os medo-persas, né? Aí agora vem Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. E aí, tá, vamos encurtar um pouquinho essa história, que é só a história de Alexandre aqui, a gente fica um mês aqui só estudando todas as coisas que Alexandre fez, né? Uma delas, só para mencionar aqui, a gente comentou lá a questão da cidade grega de Alexandria, né? Não podemos deixar de mencionar aqui a grande biblioteca de Alexandria, que era o farol de Alexandria, né? Que era um farol grande usado para navegação, mas por causa até da grande biblioteca, a maior biblioteca do mundo antigo. Então, havia uma preocupação de Alexandre com a cultura,
né, com a educação, com a formação do povo, com a preservação da história. Né? Então Alexandre instituiu a Biblioteca de Alexandria, colocou pessoas ali responsáveis, né, e era gigantesca essa biblioteca. Né? E até no nosso contexto aqui de Curitiba, né, o farol do saber que a gente vê em cada colégio de Curitiba é uma analogia justamente ao farol de Alexandria e a biblioteca de Alexandria. Por isso que é farol do saber, tem o farol e a biblioteca. São as duas marcas de Alexandria do Egito. Então, o Greca fez essa... Ele era engenheiro, mas a família deles era, e ele virou mais científico. Ele é um cara bastante culto. Então ele pegou e trouxe essa ideia do farol, tanto do farol quanto da biblioteca, juntou as duas e fez o farol do saber, né? Que é uma sacada excelente. Muitas outras cidades no Brasil copiaram esse modelo nosso. Mesmo modelo nosso. Nas coisas marítimas, tem os faróis. Os faróis, para sinalizar, né? Para dar o caminho, para dar a direção. E autores americanos que falam sobre isso. Vamos ver um filminho sobre a divisão do Império Grego. Né? Esse filme aqui é um trecho do filme Alexandre. Tem vários filmes sobre Alexandre, né? Mas esse aqui é um dos mais recentes, é de 2009, 2010, alguma coisa assim, né? Um filme bem conhecido. Alguns criticam, dizem que a história ali não é muito bem contada, que eles botam o Alexandre meio assim, estranho, né? Mas meio estranho. Mas como não se sabe muito bem, então dá para... Mas o ponto que eu quero focar aqui é o ponto justamente da divisão do Império Grego. Então vamos pensar assim, já aconteceu um monte de coisa, Alexandre já fez o farol de Alexandria, fez a biblioteca, continuou invadindo e foi indo até quase a Índia, e aí morreu, né? Morreu. Então é nesse ponto aí que a gente vai chegar. Ainda não. Ainda não. Ou sim, já era. Porque Malaquias já é o período, boa lembrança, período entre os testamentos, o Velho e o Novo. Né? A maioria do que nós vamos falar na aula aqui é desse período, entre o Velho e o Novo. Que teve o primeiro slide aqui que eu coloquei, eu vou voltar para ele, que é esse aqui. Né? O silêncio de Deus. Nós estamos falando aqui desse período. 400 anos entre o Velho e o Novo, onde Deus não se manifestou através de profeta, através de ninguém. Né? Deus ficou quietinho e o povo foi seguindo a sua vida. Né? Então esse período sim, porque o último profeta foi Malaquias. E Malaquias profetizou na época de Babilônia. Certo? Babilônia não, já depois, desculpe. Já do tempo persa. Então, e Daniel também, né? Daniel também profetizou até o tempo persa. Ele não chegou a ver o Império Grego porque ele morreu um pouquinho antes, no final do Império Persa ele morreu. Tá bom? Com 90 e tantos anos. Então, aqui o filminho. Oi. Posso dar um pause para dar zoom no vídeo e voltar depois? Pode, mas esse vídeo aqui está disponível lá, não? Tá. É que é bem pequenininho o vídeo, tá? Eu vou tentar dar o pause aqui. Não, então tá, eu ajeito aqui, pode ir. Que aconteceu. Tem que voltar só um pouquinho. Acho que vai dar pra ver. Vou dar um full screen aqui. Não, tem. Vou dar um. Só mais um pouquinho.